É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós estamos tendo um pequeno probleminha técnico aqui, mas vai se resolver, né? Boa noite, Ananda. É um prazer ter você aqui hoje conosco, né? Seja bem-vinda. Boa noite a todos aí que estão aí já nos acompanhando. Iraneide, Áurea, a Isis, Márcia, Razia, colega Marilde, Margarete, Isa, Carminha, Raimundo Corado, Hermenísia, muito obrigado a vocês pela participação, pela presença sempre. Nós estamos aqui começando a live e nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas vai dar certo. Marco Aurélio já está aqui conosco também. Boa noite, Marcos. Boa Seja noite. bem-vindo. Deu certo, né? Deu, Ananda, tudo bem? Que bom. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Para nós é um prazer. O nosso colega Eliseu, lá de Porto Nacional, está tentando conectar e abrilhantar a nossa noite, viu, Marcos? E está tendo um probleminha técnico lá, mas isso acontece, nós sabemos que as coisas online são importantes, mas, ao mesmo tempo, existem ainda algumas barreiras nesse Brasil profundo, que é a questão do sinal e a qualidade do sinal e tudo isso, né? Eu estou descobrindo isso ultimamente. Isso. Pessoal, então vamos em outro momento nós teremos aí talvez ainda hoje, né? O Eliseu está tentando lá entrar. Um abração, Eliseu. Possivelmente nós ainda temos a possibilidade. Como eu disse, já mandei um abraço a todos aqui, um agradecimento especial ao pessoal lá, os organizadores da Feira Literária de Porto Nacional, a terceira FLIP. Um abraço também especial aí a Tatiane, presidente do SFAC, que acabou de confirmar conosco aqui uma parceria, né? O Instituto do São Francisco é um importante instituto, juntamente com outros colegas, que faz um trabalho artístico aqui na cidade de Barreiras e região. Então, eles vão assumir também, junto conosco aí, a parte artística. Mandar um abraço lá ao colega Theo, que abrilhantou nosso evento na semana passada. E é com esse espírito que nós temos hoje dois convidados muito especiais. E é com esse espírito que nós temos hoje dois convidados. Tem alguém aí testando o YouTube. Então, assim, hoje para essa noite, pessoal, e um abraço a todos, né? Os colegas de Goiânia, Brasília, os colegas aqui de Barreiras, em todos os lugares. Muito interessante, nós temos uma noite de domingo, um canal aberto para discutir a literatura. A Academia Barreirense de Letras agradece a todos e é nessa oportunidade que nós gostaríamos de apresentar o colega Marco Aurélio. Marco Aurélio é escritor, professor, um grande divulgador aí da literatura de cordel, tem no seu currículo mais de 40 títulos publicados, baiano aqui do sertão baiano, né? Que bom, viu, Marcos, ter você aqui conosco, apresentando esse sertão, né? Esse sertão profundo, ou sertões, de Ponta da Serra, onde nasceu. Ele também tem vários, entre os seus livros, né? Vários foram selecionados no Fundo Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Tem também livros, né, dentro do catálogo da Feira do Livro de Bolonha, finalista do Prêmio Jabuti. Suas obras, né, receberam distinções como selo altamente recomendável pela FNLIJ e o selo de seleção Cátedra da Unesco, PUC-Rio. E tem uma vasta bibliografia, destaca-se entre as obras, né, entre as suas obras, Cantos Folclóricos Brasileiros, A Lenda do Saci Pererê, Meus Romances de Cordel, Lá Detrás daquela Serra, O Encontro da Cidade, Criança com o Sertão Menino, Tristão e Isolda em Cordel,
A Jornada Heróica de Maria e Cantos e Fábulas do Brasil. Ministra cursos sobre o cordel e cantos tradicionais em espaços os mais diversos. Ou seja, Marcos é uma grande referência para nós, Marcos, aqui. Tivemos o prazer de ter o Marcos na FIBRE 2019, e mais um prazer ainda para os baianos aqui, né, porque retornando a casa ao sertão baiano, aqui é os Cerrados baianos. E é com essa honra, Marcos, que nós recebemos você. Você sabe que a sua riqueza literária muito vai nos ajudar a discutir esse tema de hoje. Seja bem-vindo, ok? Nós temos também a colega Nanda. A Nanda é aqui colega da ABL, né? Presidenta da ABL, eu tenho a honra de sucedê-la. E a Nanda é uma grande professora aqui de Barreiras, de Riachão das Neves, não é isso, Ananda? Não, andei por lá, mas não sou de lá, não. Isso. É também pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior e Gestão Escolar. A Nanda fez um belíssimo trabalho aqui na Academia Barreirense de Letras. É uma grande contadora de história, já possui livros infantis publicados. Então, é uma honra ter esses dois colegas que dialogam com um público muito específico, que é o público infanto-juvenil. Para não se delongar muito aqui, que é o importante para essa live hoje nós ouvirmos vocês, nós trouxemos aí um tema muito interessante, que é o papel da literatura na reconstrução da brasilidade. E confesso para vocês que quando, depois do tema sugerido, eu fiquei pensando, e aí gostaria que os colegas, talvez nós pudéssemos começar, qual que de fato é esse papel da literatura hoje? Nós sabemos que a literatura sempre teve uma importância fundamental na construção da identidade brasileira. A identidade que tanto nos une enquanto sujeitos, a identidade que mostra o segmento, as especificidades, ou seja, está mostrando para nós as fragmentações do mundo contemporâneo. Seria possível nós pensarmos em brasilidades, assim como é possível também nós pensarmos em diversas literaturas, né, Marcos? Então, nós temos aí uma infinidade de possibilidades de pensarmos o papel dessa literatura, sobretudo no conjunto infanto-juvenil e na proposta aí de discutir nação. Ou seja, quando nós colocamos isso, nós estamos também discutindo a nação. Imagine só, se nós tivermos no século XVIII e XIX, né, um Brasil que era mais representado pelas questões naturais, depois nós tivemos aí a perspectiva, a literatura sempre esteve na vanguarda da leitura de Brasil, de Brasis, ou seja, desde o Brasil colônia e passando depois, agora mais recentemente, né, no Brasil Império e Brasil contemporâneo. Como que vocês estão vendo assim, o papel da literatura na construção, na reconstrução desse novo nacionalismo brasileiro, né? Existe um sentido de nação, né? Como nós podemos caminharmos com isso? Eu estou só colocando reflexões, vocês não têm obrigação nenhuma de respondê-las, né? É importante a gente dialogar com a literatura que vocês fazem, mas eu tenho certeza que são temáticas que permeia aí os autores, permeia os membros das nossas academias de letras, sobretudo aqui, né, nesse Brasil profundo, na fronteira agrícola. Quando nós retomamos esse papel da literatura, se nós vamos aí para o Grandes Sertões e Veredas teve um grande destaque na construção, talvez, da nacionalidade, porque ele não frisou apenas as questões naturais. Grandes Sertões e Veredas caminha aí para a perspectiva das polêmicas e das questões que afligiam os sujeitos, né? Seria agora, talvez, a literatura teria esse papel, né, de buscar esse sujeito assujeitado das condições, das perversidades do mundo globalizado? Ou seja, como nós vamos pensar isso no mundo contemporâneo? Então, para discutir essas e entre outras, né, questões, nós não combinamos, mas nós vamos dar a oportunidade inicialmente, Marcos, para você. Eu sei que a Amanda é da literatura do gênero feminino,
mas a Nanda é de casa, e nós gostaríamos de ouvir, Marcos, um pouco você, fica à vontade. Assim, tem várias reflexões que nós sabemos que são importantes, mas a gente sabe do seu itinerário, inclusive do imaginário, do folclore, como que fica isso hoje, nesse imaginário infanto-juvenil, e a importância disso para as brasilidades e para a nação e para a identidade brasileira. Conosco, Marco Aurélio. Eita, o negócio é pesado. Valnei, não, muito bom. Eu acho que é bom ter essa reflexão no momento também de fragmentação, como você disse, e um momento também de retorno, né? A gente achava que tinha ganhado o mundo e retornamos à caverna, né? Voltamos à caverna de Platão. Estamos recolhidos, estamos como num rito iniciático. A gente voltou ao útero materno e a gente vai ter de renascer. E tudo isso vai perpassar os caminhos da arte, os caminhos da cultura e, logicamente, os caminhos da sociedade, caminhos estes que abarcam isso tudo. Há mais ou menos, acho que uns 5 meses, eu fiz uma postagem numa rede social em que eu dizia que antes de ser brasileiro, eu sou nordestino. E aí um sujeito comentou, um sujeito com sobrenome alemão, se eu dissesse isso, ia ser acusado de xenofobia e outras coisas mais. Ignorância. Antes de ser brasileiro, eu sou nordestino. Antes de ser nordestino, eu sou baiano. Antes de ser baiano, eu sou sertanejo. E antes de ser sertanejo, eu sou da Ponta da Serra, filho de seu Valdir e Dona Maria, neto de pai Quinca e Luzia, Padinlô e Dinha. Então, a gente tem que ter isso muito em mente, porque a nossa identidade é construída a partir de nossa vivência na nossa comunidade, na nossa aldeia. E tudo que vem depois é porque essa aldeia também comporta todo um mundo de possibilidades. O Grande Sertão que você citou, pela voz de Riobaldo, Rosa diz, né, o sertão é o mundo. E há, inclusive, uma obra com esse nome, O Sertão e o Mundo, obviamente trocando o verbo pela conjunção do Gustavo Barroso, Gustavo Dotti Barroso, um cearense que depois acabou indo por uns caminhos não muito recomendáveis, mas que foi um pesquisador das coisas do povo, com Terra de Sol, com O Sertão e o Mundo, que eu já citei, e outros títulos mais. Então, essa vivência na comunidade e essa comunidade abarcando muito das nossas tradições, vamos dar um exemplo. Em Serra do Ramalho, na Bahia, na Gravila 7, Serra do Ramalho foi onde eu passei boa parte da minha vida, mais ou menos dos 11 até os 25 anos, com idas e vindas. E fica, como vocês sabem, na margem do Velho Chico, né, o lado oposto a Bom Jesus da Lapa, mesmo lado de Barreiras. Então a gente está emendando, olha como a gente está interligado, né? Os afluentes ligam ao rio, o rio liga ao mar e o mar conecta a gente com o mundo todo. Então essa questão da brasilidade, da busca da identidade nacional, e você citou inclusive o século XIX, né, que é o romantismo que vai buscar essa resposta. O Brasil, uma jovem nação, ainda vivendo, né, sob o vergonhoso regime da escravidão, e também a monarquia, né, o único país de toda a América a conservar a monarquia até os estertores do século. E a gente vai ter isso no José de Alencar, que vai buscar na figura do índio, entre aspas, mas um índio totalmente idealizado por ele, construído por ele, esse alicerce, né, da nossa brasilidade. E Gonçalves Dias, no campo da poesia, que tinha sangue indígena, que foi um pesquisador, fez um dicionário aqui, mas também inventou essa figura do índio, né? E para esses autores, normalmente, o negro não constituía um motivo de muita atração, a não ser
para ser tutelado por um herói branco, vamos dizer assim. E avançamos para o final do século XIX, e aí começam justamente os autores que buscam tentar entender esse país, e o papel de Euclides da Cunha é fundamental, com tudo aquilo que aquela carga, né, do cientificismo, do darwinismo social, as ideias de Pauline Taine meio que moldando, né, o meio, a raça e o momento, a terra, o homem e a luta, mas de alguma forma também buscando, registrando as falas, as sabenças e situando o homem no seu contexto. E aí avançamos com Silvio Romero, com Câmara Cascudo, com Renato Almeida, com Edson Carneiro, aí sim, com estudiosos das ciências sociais e daquilo que acabou se constituindo como folklore, né? Palavra que causou muita polêmica, teve quem a combatesse, teve quem a abraçasse. E no meu trabalho, é até estranho porque eu tenho muitos títulos que têm o nome Brasil ou adjetivo, né? Brasileiro, como você citou alguns aqui. Mas o que eu sempre busquei, na verdade, aquilo que me impulsionava é a partir das minhas vivências, da minha infância ou das minhas infâncias, né? Há quem diga que você não vive uma infância só, você vive muitas infâncias. Até lembrei que tem um livro do Tristão, traduzido para o português, que é Infâncias de Tristão, e não unicamente infância. Tristão, logicamente, o da lenda céltica, né, com Isolda, da qual eu fiz um romance de cordel. Então, nas minhas infâncias, a primeira dela passada na Ponta da Serra, na época, município de Riacho de Santana, já no sudoeste, né? Município que todo mundo sabe faz divisa com todo mundo não, quem é da região, com Bom Jesus da Lapa, Igaporã, Matina, enfim. E na minha infância na Ponta da Serra, eu convivi com as narrativas fantásticas da minha avó, com os aboios, com os ABCs em versos e com histórias fantásticas relacionadas também com minha família. E esse foi o impulso inicial. Então, se a gente pode falar de brasilidade, é no sentido de manutenção de uma identidade que não anula as outras identidades, entendendo que o que constitui o patrimônio da nossa nação em termos de cultura é uma contribuição assim a mais vasta possível, um mosaico. Hoje a gente pode até usar, né, essa figura poética do caleidoscópio, entendendo isso para que a gente não caia naquela armadilha do patriotismo pelo patriotismo, do Brasil acima de todos, da Alemanha Uber alles, da América First, que são motes para a tirania. E isso a gente não quer, contra isso é que a nossa arte se insurge. Então, agora sou eu. Vamos lá. Marcos foi muito feliz na colocação dele, né? E aí a gente remonta assim de maneira muito rápida, que o Marcos já até fez essa abordagem sobre o período do Brasil colônia, né? E aí a gente vai ter a manutenção, a toda uma orquestração de colonização dessas novas terras descobertas e o desejo de detenção de poder pela língua, né? Então, por muito tempo, o Brasil fica à mercê da literatura de Portugal, e o domínio da língua era muito importante, tanto que eles investiram tão incisivamente em desconsiderar a língua nativa, né, dos indígenas. Então, a gente vai ter aí com a chegada de Dom Pedro II, né, a presença dele diante do império que estava se formando, a gente vai ter aí um fortalecimento, né, porque ele tinha uma ligação muito forte com as artes,
Então, a gente vai ver ali um investimento na Escola de Belas Artes, distribuição de bolsas para que estudantes, algumas pessoas pudessem estudar na Europa. Evidentemente que isso não era suficiente, não era para todos, havia toda uma limitação. Então, a gente vai ver historicamente que a forma como o Brasil foi condicionado, né, aos interesses outros, penaliza e reflete, talvez até os dias de hoje, essa identidade, essa construção de identidade. O Marcos traz aí um apanhado muito interessante, né, dos séculos XVIII, do século XIX. A gente vai ver aí José de Alencar, né, um dos escritores que talvez vai suscitar maior discussão sobre esse nacionalismo, talvez um dos primeiros, né, onde ele vai trazer e vai defender de maneira muito forte, inclusive a defesa da língua nativa, a presença dessa língua, algumas expressões em seus textos, e a gente vai perceber também que algumas de suas obras vai trazer de maneira muito forte a presença dos nossos indígenas, né? E ele não fica só por aí, né? Ele consegue passar por vários aspectos daquele país que estava em construção, dessa nação que estava em construção. Então, a gente vai ver, ele é daquele movimento romantista, né? E tem grande influência de Rousseau, que era um grande expoente, filósofo da Europa. Então, isso reflete em José de Alencar por conta de sua vivência e vai refletir também em sua escrita, em sua produção. Mas a gente vai passando mais um tempo e a gente vai vendo que a literatura vai saindo um pouco da sua subjetividade, né? Que é o romantismo, ele tem muito isso da subjetividade. E a nacionalidade, naquele momento, era a demarcação dos espaços naturais, da valorização desses espaços, dessas identidades, desses povos que estavam ali. Então, é interessante, mas a gente percebe também que, com o distanciamento do tempo, a gente vai vendo que hoje nós temos outras necessidades. E aí, ao longo da história, a gente vai perceber que tivemos lá, em 1922, aquele movimento de arte moderna extremamente importante. Temos aí a presença de Oswald de Andrade, né, com a obra Antropófago, né? Então, trazendo também à tona algumas discussões e trazendo aí a questão da identidade indígena, né? Então, são questões que a gente vai vendo que a sociedade, ao longo do tempo, ela vai tentando se firmar como uma identidade. Nos anos 50, a gente tem aí Brasília, a poesia concreta chegando no país, mas a gente, mais um pouco, a gente vai ter o desafio de estar recebendo a televisão, o cinema de forma mais presente nas casas, e talvez a literatura ficou um pouco mais distante. E aí, quando a gente chega hoje, nos dias atuais, a gente tem a internet, a gente tem as redes sociais bastante popularizadas, e aí a gente tem um distanciamento ainda maior em relação à literatura, a leitura, a profundidade das leituras, a profundidade das produções, não de um modo geral, mas é o que a gente vem sentindo. E aí eu concordo com o Marcos, né, que a gente tem nos últimos tempos uma discussão de nacionalidade com patriotismo, que isso tem confundido bastante as relações e a própria tonalidade de identidade. Nós somos um país extremamente diverso, né, de uma riqueza imensa,
é uma nação que tem formação plural, ela não tem uma formação singular. É importante que a gente tenha ciência disso. Nós temos uma formação com bases indígenas, dos africanos, dos europeus, dos asiáticos. Então, é uma grande nação que vem de uma grande miscigenação. E essa miscigenação não está só nos aspectos físicos, mas ele também passa pelos aspectos culturais, pelos aspectos da linguagem, da identidade. Então, a gente não pode esperar que a gente tenha apenas uma brasilidade, né? Eu acho que o Brasil, eu entendo o Brasil como plural. As suas dimensões geográficas influencia isso, e a própria forma que o seu povo foi formado. Essa grande miscigenação, essa grande mistura de tantas etnias, cada uma com suas particularidades, nos faz uma nação plural. Então, a gente precisa reconhecer essa pluralidade. Nós temos aí, nos últimos tempos, e ao longo da sua história, né? Escritores indígenas, escritores negros, escritores brancos, que têm passado mensagens importantes, que têm construído obras extremamente relevantes e que nos ajuda a refletir, nos ajuda a aprofundar, nos ajuda a inquietar com algumas questões. Eu entendo que, na atualidade, a nossa sociedade, ela precisa criar os espaços de fala. Por que precisa criar esses espaços de fala? Porque esses espaços de fala, ela precisa ser incorporado de forma natural, justamente porque nós temos uma grande miscigenação. E parte de algumas etnias, de alguns povos, por muito tempo, ficaram sucumbidos ao silêncio. Então, por isso que hoje é importante a gente criar esses espaços de fala. Por isso que é importante hoje a gente trazer a mulher, a voz da mulher na literatura, a voz da mulher na sociedade, nos mais diversos segmentos. Nós precisamos ouvir o que nossas mulheres pensam, o que nossas mulheres escrevem, o que elas sentem, porque por muito tempo as mulheres ficaram restritas à questão de ser dona de casa e cuidar dos filhos. E parecia que ela não era um ser pensante, que ela não tinha capacidade intelectual, que ela não tinha capacidade de argumentação. Como também temos os negros, que por muito tempo ficaram e ainda estão, e nós estamos aí vivendo uma sociedade que vira e mexe, nós temos focos de grandes polêmicas por conta da violência ou por conta de injustiças. Isso é fruto de uma nação que ainda não conseguiu se achar com a sua identidade. Mas, evidentemente, que muitas vezes, a gente precisa sair do todo para vir para as partes, para que a gente não se perca no meio disso. Então, quando Marcos se apresentou, né, que ele veio aí sinalizando, eu sou, né, de tal lugar, que vinha assim, assim, então isso é muito importante, porque a gente não pode esquecer a nossa ancestralidade. Eu passo um momento agora na minha vida e que me inquietou e que me levou a refletir sobre a minha ancestralidade, né? Meus avós, né, meus bisavós, o legado que eles deixaram em mim e para mim. Então, a gente precisa ter essa construção. Então, a gente, às vezes, precisa ainda discutir regionalismo para a gente ainda chegar ao todo. Mas também, por outro lado, a gente é antagônico quando fala isso, né? A gente fala do regionalismo como reconhecimento de identidade, de pertencimento, mas a gente também, principalmente a literatura, ela também precisa ter um diálogo universal. Aí eu me lembro muito, nesse momento, de Machado de Assis. Machado, ele trouxe em suas obras assuntos pontuais, mas ele não trazia a nacionalidade, o regionalismo em si.
né? Ele trazia dramas humanos, que talvez esteja também próximo do que Valnei falou sobre Sertões Veredas, né? Então, é nessa dinâmica, nesse diálogo, que a gente precisa pensar a literatura. A literatura, eu acho que ela é um mecanismo de inquietação, de reflexão. Muitas vezes a gente não vai dar respostas na literatura, porque talvez não seja o papel dela dar respostas, mas talvez de inquietar, de burilar. É mais ou menos nessa perspectiva que eu penso, né? Muito bom, agradecendo aí os dois colegas. O colega Eliseu também, Eliseu, seja bem-vindo, Eliseu. Está ouvindo bem aí? Eliseu é um grande colega nosso, né, de Porto Nacional, doutor em geografia, músico, poeta, e é um convidado especial aqui junto conosco também, Eliseu. E ele teve um probleminha técnico inicialmente. Você conseguiu acompanhar o debate, Eliseu? Seja bem-vindo. Tenta ativar o som aí, parece estar ativado. Alô? Caiu, vamos ver. E enquanto o Eliseu volta, assim, vocês tocaram em vários assuntos extremamente interessantes e, de fato, né, e nós estamos tendo aqui um público que está trazendo várias reflexões a respeito da miscigenação, a respeito da diversidade, a respeito das nossas identidades, né? O Célio coloca a questão da pauta, que é preciso ter uma agenda, uma pauta, né? Das nossas identidades, como discutir esse Brasil plural, né? Então, nós temos aí essas possibilidades imensas. Vamos ver se o colega Eliseu conseguiu lá ligar o som. Eliseu? Boa noite, Eliseu. E Ananda e Marco Aurélio, Marco trouxe algo muito interessante também na sua fala, Marcos, e essa contextualização que os dois colegas trouxeram para nós e nós estamos abrilhantando essa noite, é entender que a literatura sempre esteve junta ou na vanguarda da construção de pensamento, da construção de ideias. E isso é muito interessante, nós pensarmos as diversas possibilidades literárias que existe nessa construção dessa brasilidade do século XXI. E ao mesmo tempo, Marcos chamou nossa atenção para a importância de pensar a comunidade. É a partir do seio da minha comunidade, do meu lugar de fala, ou melhor, dos lugares de falas, que nós podemos, sim, dialogar com o mundo, né? E, ao mesmo tempo, levar esse sentimento de pertencimento dentro dessa ancestralidade, dentro das nossas raízes, do nosso enraizamento, levando em consideração as possibilidades culturais e as possibilidades da literatura, inclusive de combater elementos que o Estado-nação, até então, talvez não conseguiu eliminar. Recentemente, vocês estão aí acompanhando, toda nação, como coloca o Eric Hobsbawm, né, um grande historiador, ela perpassa pelo mito de origem. E nosso mito de origem, o Eliseu
eu estou esperando ver se o Eliseu pode muito contribuir conosco também, é a questão do mito de origem. Ele foi muito camuflado no Estado-nação colonialista. Ou seja, nós transportamos nossos mitos de origem para os bandeirantes, para símbolos que muitas das vezes trouxe consigo a dor, a morte, o estupro, a questão da violência. E como hoje nós estamos percebendo releituras do mundo, releituras do Estado-nação, e partindo para uma diversidade da literatura popular, da construção de novas formas de pensar, da emancipação de novos lugares, de outros lugares de fala, permeia, me parece, um momento muito específico da literatura, que é esse início do século XXI, aonde os nossos mitos de origem estão sendo questionados, o processo de construção de uma nação ele está posto, e aí resta-nos a pensar no futuro, nessa construção que vem, assim como o Eric Hobsbawm nos leva a pensar a respeito das nações. Como que vocês estão vendo isso aí, os colegas? E aí a gente vai interagindo agora com o público. Para a gente ir dialogando, né? Espero que eu tenha conseguido situar no debate de vocês, que foi extremamente rico. Eu acho, Valmir. Oi. Por favor, Ananda. Por favor, Marcos. Por favor, Marcos. Obrigado. Estou vendo aqui, não dá para acompanhar tudo, né, que o pessoal escreve aqui, até porque eu tenho que acompanhar também a fala de vocês e os comentários vão ficar disponíveis depois. Mas é uma inquietação. Você falou do mito de origem e a gente nasce, que até cito isso num livro meu sobre o cordel, não sei nem se está aqui. Esse aqui. Acho que não sei se ele está invertido. Em que eu, pegando um escritor italiano, Silvano Peroso, ele tem uma obra fantástica chamada O Canto e a Memória, que ele vai trabalhar em cima dessa construção e, assim, o sujeito parece conhecer mais o nosso país do que quase a totalidade, né, das pessoas que aqui vivem. E ele se vale justamente disso, né? A gente nasceu sob o signo do fantástico. Na época em que o Brasil foi descoberto, na visão dos europeus, invadido, trucidado na visão dos povos que aqui viviam, mas esses povos, eles são movidos pelo signo do fantástico. É a época dos romances, das novelas de cavalaria, em que aquele pensamento estava muito presente, tanto que os espanhóis, quando passam, né, no estreito, que depois se chamou de Magalhães, por causa do Fernão de Magalhães, eles observam um indígena, que indígena, no radical vem de Índia, né? Mas indígena é o natural de um país, não só do Brasil, de qualquer país. E alienígena é o que vem de outro local, que ocupa aquele local de forma quase sempre violenta. Eles veem um indígena e o acham tão alto, mas tão alto, que o confundem com o personagem desses romances fantásticos, o Patagão. E a região até hoje chama-se, por conta disso, Patagônia. O próprio Sérgio Buarque, Visão do Paraíso, o título eu acho já uma facada, uma coisa genial. Ele mostra, porque tinha uma projeção de um antigo mito celta da ilha de Rai Brasil, né? Rai Brasil, mas se escreve HY Brasil com Z, que seria mais ou menos um equivalente a essas ilhas mágicas que tem muito na cultura celta, dos bem-aventurados, de Avalon, regiões. Os próprios gregos já imaginavam, né, esse oceano, que depois se chamou Atlântico, como uma região em que ficava uma das entradas do inferno. É onde Perseu vai cortar a cabeça de Medusa.
e todo mundo evitava, né, a navegação. Felizmente, por muito tempo, né, isso protegeu os povos que viviam nessa região, mas não foi o suficiente, né? Totalmente tomados, mapas da época, por monstros fantásticos, né? E aí essa empresa portuguesa, cantada por Camões e por Fernando Pessoa, né? A razão de ser de Mensagem é a epopeia do ponto de vista de Portugal, uma das obras mais fantásticas, acho que depois dos Lusíadas, ou talvez até precedendo os Lusíadas, mas são esses mitos fundadores mesmo. A Suíça existe por conta de um personagem chamado Guilherme Tell, que nunca existiu. Houve-se uma rebelião, mas eles precisavam de alguém, de um nome, né, de uma figura que simbolizasse todo aquele levante em relação à Alemanha e que justificasse a existência da Suíça como um país independente, mesmo que não tivesse uma única língua, né, do francês, do verso, alemão, e o Guilherme Tell, as crônicas vão sendo escritas e reescritas, e foi tido por muito tempo como um personagem histórico, né, Wilhelm Tell, William Tell, e a gente chama de Guilherme Tell. A história dele, obrigado a lançar, a gente conhece bem, uma flecha e acertar uma maçã posta na cabeça do filho. É uma lenda da mitologia nórdica, do deus Egil, as 3 flechas de Egil, e que acabou entrando no ciclo de lendas relativas ao Guilherme Tell. E a ideia não é desconstruir esse mito, até porque também as nações indígenas, cada povo tem o seu mito fundador. É muito importante que tenha, porque isso constitui a identidade, mas a gente entender o choque, né, desses muitos mitos fundadores. E aí, mais do que isso, no caso dos bandeirantes, é a invenção de uma tradição. Aí sim, eu acho que é uma coisa muito mais complicada, que a partir do momento em que o eixo econômico se desloca para o Centro-Sul, para São Paulo principalmente, aí você precisa justificar isso. E eu até eu fiz um martelo agalopado, que chamada é outra história, em que eu digo mais ou menos assim. No meu livro, eu li em outra parte os heróis chamados bandeirantes, corajosos e bravos viajantes, descendentes do deus romano Marte. Mas agora eu digo com minha arte, a mentira causou enorme dano. Foram eles um grupo desumano de ladrões, covardes, homicidas. Eu chamo bandidos genocidas nos 10 pés do martelo alagoano. O poema completo está num folheto de cordel chamado Nordeste Terra de Bravo. E assim a gente caminha. O Marcos traz a questão. Marcos é um estudioso exímio, né, da cultura popular, e a gente fica até pensando depois dele, né, o que é que diremos, mas eu vou recorrer à minha vovó, viu, Marcos? Muito sábio, por sinal. Ananda, Oi. Eu sei que você está no calor do debate, mas me parece que o Eliseu conseguiu liberar o microfone, Eliseu. Pronto. Então, você está me ouvindo agora? Estamos ouvindo, seja bem-vindo, viu, Eliseu? Bacana, conseguimos. É um prazer ter você conosco. E eu sei que tem várias perguntas. Marcos e Ananda estão trazendo vários elementos extremamente interessantes, situando aí a literatura, a brasilidade na história da literatura brasileira, como você acompanhou. Mas nós temos um propósito também nessa live de ter música, de termos diálogos artísticos. E aí gostaríamos que você cantasse uma música para nós aí e, ao mesmo tempo, pudesse fazer um comentário também. Você é um grande escritor e uma pessoa que conhece muito as questões da brasilidade nesse Brasil profundo. Um abraço, viu, Eliseu? Um abraço a todos os companheiros aí da live. Prazer em conhecer todos aí de Barreiras. Não sei se o Aldinei acrescentou, eu sou da Academia Portuense de Letras, de Porto Nacional, e sou professor da universidade. E
tenho escrito alguns livros mais na área acadêmica e fiz só um livro de poesias com canções, mas eles me convidaram para participar da academia. Eu achei que nem merecia, mas depois terminei aceitando, né? Foi um convite, assim, que você sabe, essas academias são muito conservadoras, né? Mas aqui a nossa, quando eles colocaram, quando criamos, né, Academia de Letras e Artes, eu achei que estava mais aberto com essa questão dos artistas, né? Então eu aceitei, hoje faço parte, já fui secretário dela, faço parte e venho tentando contribuir aí para ajudar a consolidar, na verdade, porque nem sede a gente não tem ainda. Mas é aquela luta, né, com poderes públicos aqui instituídos, para ver se a gente consegue alguma coisa, instalar a sede, os equipamentos, conseguir publicar as obras, né, dos nossos autores daqui, membros da academia. Mas é uma luta, e a gente está aí nessa luta. O Rodney me chamou para tocar uma música para você. Acho que ele falou para você, eu também sou compositor aqui em Porto Nacional, no Cerrado Tocantino. Vivo muito próximo de Palmas, mas não sou palmense, né? Nem gosto muito de Palmas, que é a capital. Mas E aí, antes de eu entrar na geografia, eu já participava de festivais da canção aqui em Porto Nacional e nessa época era o antigo Norte Goiano, por todo o Norte Goiano. E em função de que a música, né, nessa questão da sobrevivência, ela é mais difícil, eu optei para estudar e fui fazer geografia. E vi que tinha alguma coisa, geografia com música, tinha alguma coisa que linkava. Aí terminei fazendo geografia e estudei em Brasília, fui fazer o mestrado em Prudente, na Unesp, e o doutorado lá eu fiz lá também. E aí, já no mestrado, eu fui aprovei no concurso da UFT, em Porto Nacional. E aí, depois que eu terminei o doutorado, já estou por aqui. E aqui a gente pesquisa muito geografia agrária. A gente tem um núcleo de estudo na universidade que é voltado para a geografia agrária. E nós somos assim uma espécie de membros seguidor do Ariovaldo de Oliveira. Aqui. Ele teve aqui, a gente tem um mestrado de geografia aqui, e ele teve aqui por 4 anos como bolsista, e ele deixou esse legado dele da geografia agrária. Então a gente fica aqui na luta, tentando discutir com os povos do Cerrado, com as comunidades indígenas, com os quilombolas e com as periferias das cidades. Então esse grupo de estudo que a gente tem fez opção pelos pobres, né? Pela cultura, né? Pelas minorias. Então a gente vem nessa luta assim como vocês aí fazem em Barreiras. Eu acho que tem alguma coisa a ver entre nós, além da geografia. Ok, então eu tenho que cantar agora, Rodney? Não sei se ele ouviu. Estou ouvindo bem? No porto da Mangaeira, cantei. No porto da Mangaeira, cantei. Na escadinha, chorei. Chorei. No porto da Mangaeira, cantei, mas na escadinha chorei. Chorei. Eu quero ver você chegar e me abraçar. A dor e o sofrimento quer me acabar. A dor e o sofrimento quer me acabar. No porto da Mangaeira, cantei.
mas numa escadinha, chorei na velha escadinha, chorei. Perdemos quase tudo, não ganhamos nada, nossa casa, nosso rio, já não existe mais. Nossa casa, nosso rio, já não existe mais. Já não existe mais. Já não existe mais. Perdemos quase tudo e não ganhamos nada. Nossa casa, nosso rio, já não existe mais. Nossa casa, nosso rio, já não existe mais. Já não existe mais. No Porto da Manga eu cantei na escadinha, chorei na velha escadinha, chorei, 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 chorei. Muito bem, Eliseu. Parabéns. Obrigado. Essa cantiga, ela foi feita... o Valnei conhece, aqui nós tínhamos o Rio Tocantins, que foi feita uma barragem, aí direto lajeado, e assim que formou o reservatório, destruiu a geografia toda, e até hoje a gente fica tentando viver uma nova geografia, e é muito complicado, né? Perdendo patrimônio ambiental muito grande e ganhamos só prejuízo. Tinha duas fontes de água mineral, chamada Porto da Manga e Escadinha. Essa música fala sobre essas duas fontes minerais que foram destruídas pela hidrelétrica lajeada. E abacia a cidade centenariamente desde o Brasil colônia. Então, foi uma perca muito grande. E aí eu e o companheiro fizemos essa música, chama Porto da Manga. Vamos em frente aí, Valdir. Muito bom, Eliseu. Olha só, e Eliseu e os colegas, nós estávamos aqui, tem várias perguntas, Ananda e Marcos e o Eliseu, não sei se vocês conseguiram acompanhar as perguntas no chat, eu tentei projetar algumas, né? Eu gostaria agora de retomar para elas. Eliseu trouxe na sua música uma questão muito interessante. Nesse século Valnei, deixa eu só lhe interromper. Vou fazer uma pequena provocação, porque eu ia falar e só para provocar, não vou dar resposta. Eu ia falar o seguinte: como as memórias, como os mitos são importantes na construção, né, da nossa identidade. E aí eu lanço a seguinte inquietação. Eu me lembrei que eu ia falar, né, com mais detalhe, mas não vem o caso, assim, que eu lembrei muito da minha avó, que a gente ficava na roça e ela reunia todos os netos na calçada e começava a contar algumas histórias de lua cheia, e sempre aparecia um personagem, um lobisomem, né, e tudo aquilo fazia parte do nosso imaginário. E aí eu queria lançar a seguinte inquietação: que mito nós estamos criando nos tempos atuais, né? Fica essa provocação para nós. No nosso cenário atual, Brasil, que mito nós estamos criando, estamos alimentando, né? Eu não vou dar a resposta, mas fica essa provocação. Pode seguir, Valnei. Nesse sentido, vamos conectando, assim,
a modernidade, ela fez de tudo para apagar os mitos, o folclore, né? E coloca aí o mito do progresso infinito, o mito do sucesso nas grandes cidades, o mito da neutralidade científica, inclusive da neutralidade da literatura. Então, como que nós podemos superar isso, né? Como estava dizendo, Ananda, Eliseu trouxe para nós aí uma música que retrata a perda dos direitos fundamentais. E o quanto muitas discussões sobre literatura não pauta a literatura, por exemplo, é um dos direitos fundamentais da escola, dos sujeitos, dos pequenos sujeitos, e como pensar essa literatura enquanto um direito fundamental. É um caminho, talvez, nós vamos trilhar aí junto com os nossos colegas, nossos participantes. Teve algumas perguntas, não vou lembrar aqui quem perguntou, mas tem alguém perguntando, tem o pós-modernismo, algumas questões nesse sentido, mas aí fica à vontade de vocês, depois a gente pode pontuar mais uma ou outra pergunta, mas assim, é isso aí que Eliseu colocou, assim, há uma perda dos direitos fundamentais pelo mito do progresso infinito, mas como que fica a literatura enquanto um direito fundamental e que muitas das vezes nós estamos assistindo de uma forma contraditória o fechamento das livrarias, o sucateamento das bibliotecas escolares, e várias questões que nos colocam enquanto sujeitos, assujeitados, mas sujeitos também da resistência, sujeitos da transformação, como guardiões desses mitos de origem, dessas questões folclóricas. Qual que é o papel aí dessa literatura e tudo isso? Mas já tem várias questões, eu não quero, o momento é mais de ouvi-los. Fica à vontade. Quem vai? Eu vou finalizar. Me vem à mente que a gente não... Será que na atualidade a gente consegue trazer a ideia de nacionalismo pensada lá no século XVIII e no século XIX, pela temporalidade que nós estamos vivendo? Eu acredito que não. Né? Eu acredito, por quê? Por que eu digo não? Porque nós estamos em um mundo globalizado, onde não é de forma igual para todos, mas é mais acessível, a educação chega a boa parte da população, coisa que antes era muito restrita, a internet oportuniza diálogos. Então, assim, quando eu falo isso, eu quero comparar, por exemplo, com outras nacionalidades europeias, os Estados Unidos. Então, os nossos jovens hoje, eles gostam de músicas parecidas com os jovens dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, né? Alguns dos nossos meninos, né, eles conseguem já ter acesso a uma segunda língua, não é todos, mas já é mais democratizado. Eu acho que é mais globalizado. Então, a gente consegue ainda assim trazer aquela ideia de nacionalidade de um tempo anterior? Eu creio que não. Eu creio que a gente precisa reinventar percursos para se alcançar essa identidade de nacionalidade. Né, de entender que o Brasil são muitos Brasis dentro dele, né, por conta dessa grande miscigenação, por conta de sua grande territorialidade, né, por conta da sua grande diversidade em vários aspectos geográficos, climáticos, enfim, e a cultura. Então, e tudo isso, quem escreve, nós escritores, nós somos influenciados pelo meio. Nós escrevemos as nossas memórias, os nossos sentimentos, as nossas percepções, nós escrevemos as inspirações que o meio nos provoca, as historicidades, como o Marco é um exímio escritor que resgata histórias fantásticas, né? Então, que é fruto do meio, de pessoas, de sua ancestralidade, de pessoas de onde ele viveu. Então, assim, a gente está numa sociedade, num mundo muito efêmero,
E eu vejo que hoje o país ele passa por uma dificuldade de identidade muito grande. É como se tivéssemos tido um grande rompimento, uma grande divisão. Então, estamos antagonistas, né? E isso acirra mais ainda a construção da nossa própria identidade. Mas também, por outro lado, eu acabo também sendo um pouco paradoxal, porque, por outro lado, eu entendo que o regionalismo ainda é extremamente importante, porque ele nos garante a ideia de pertencimento. A que território eu pertenço? Qual é a base da minha identidade? Para que eu, sujeito, leitor, escritor, possa produzir, possa inferir algum pensamento, alguma reflexão, e o que eu vou escrever não fica para mim, vai reverberar em outras pessoas, vai alcançar outras pessoas, e que provavelmente, consequentemente, vai produzir sentimentos, emoções e uma opinião. Então, a literatura ela tem um papel muito importante, mas eu vejo que ela corre grandes riscos, porque a literatura ela precisa de uma base que é extremamente importante, que hoje o Brasil, mais do que nunca, eu acho que nos últimos tempos, enfrenta um grande desafio, que é a educação, está num processo extremamente fragilizado, né? Nós estamos, assim, a sensação que eu tenho é que a gente está num barco à deriva e não existe remo, não existe motor, não existe nada que dê condições a este barco apenas aguardando o vento. Então, como a gente vai pensar em literatura, né? Porque quem escreve precisa ler, e produzir, isso precisa passar pela escola, né? Pela escola, pela universidade, pela construção de pensamento, pelas relações, porque é nas relações que a gente se faz, é na inferência do outro que a gente se constrói, que a gente se reconstrói, desconstrói. E se isso não existe, esse espaço não é de sustentação, como que a gente vai conseguir, né? Vou deixar o Marcos falar. Ai, Ananda, eu estou vendo algumas perguntas aqui. O Avelino levantou umas questões interessantes, porque o que é mais importante, né? É mais importante a literatura brasileira ou do Brasil? E por quê? Eu acho, aí você tem um adjetivo e uma locução adjetiva, né? Eu meio que fujo desses rótulos, porque por muito tempo a tentativa de se fazer literatura brasileira foi com romantismo, mas emulava o romantismo europeu. Então você tinha que ir na busca de uma construção de identidade, o modelo do herói medieval, e que, como nós não tivemos, entre aspas, Idade Média, não nos domínios do imaginário, a Idade Média está viva, e não só aqui, até porque a gente também é continuação, a gente também é parte, né, de todo esse legado, de toda essa jornada da humanidade. Mas essa busca, assim, consciente, eu acho que vem com a Semana de Arte Moderna. Mas aí tudo é paradoxo, né? Porque a Semana de Arte Moderna foi feita pela elite paulistana, que pensava o país, mas a partir de um ponto de vista de um deslocamento geográfico que tinha a ver também com fatores econômicos. Houve movimentos no Nordeste, como a padaria espiritual, e em outros cantos, que simplesmente não são mais estudados. E aí a gente começa a se questionar, né? Por que acontece isso? Então impõe-se um padrão e que, de alguma forma, vai sendo desconstruído também, porque século XX afora, a maior parte dos romances você vai ter a partir de Minas, mas o Nordeste, o ciclo da cana-de-açúcar, com os Joselins do Rego, do cacau, do cacau, né? É muito mais abrangente. E aí você se pergunta, né? Houve uma imposição de um modelo, uma tentativa de imposição de um modelo, mas aquilo que você falou, naquela ideia do movimento antropófago do Oswald, de deglutir, né? A barriga era muito extensa, cabia tudo,
mas aí a gente tinha que deglutir e dar a forma daquilo que é, não do Brasil, Avelino, mas brasileiro propriamente dito. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, mas muito perigosa, né? Quando a gente se propõe a apresentar uma fórmula, mesmo que não seja essa a nossa intenção, e aquela fórmula acaba se tornando um modelo vigente, né? Um modelo opressor. Então, há que se ter um cuidado no tocante a isso. Eu só falar rapidamente, dentro do meu campo de pesquisa, que é o que se convencionou chamar de cultura popular, e esse é também um rótulo, tem gente que prefere dar outros nomes, e ao longo. Em Portugal, no século XIX, o pessoal chamava de demopsicologia. Acho que não acabou não pegando, porque seria a psicologia do povo, né? Mas a palavra demo acaba tendo um outro sentido também. E a partir do século XX discutiu-se, né, se esse vocábulo folklore, né, que é um anglicismo, se ele realmente poderia ser utilizado, até que o Câmara Cascudo, juntamente com Edson Carneiro, com Renato Almeida, eles não só utilizam, como vai balizar algumas publicações, como o Guia do Folclore Gaúcho, do Augusto Meyer, e o Dicionário do Folclore Brasileiro, obra monumental do Câmara Cascudo. E, para mim, o primeiro campo mesmo meu, eu estou até com os caderninhos aqui, muito antigos por sinal, não sei se vocês conseguem ver, foi o cordel. Aqui um desenho, né? Foi o cordel a partir da minha avó, você citou a sua avó, a partir da minha avó, principalmente, que não escrevia, mas tinha um acervo muito bom, e dos ABCs, das narrativas fantásticas, ABCs de Pega de Boi, Pega de Barbatão, o José de Alencar, que a gente citou no outro contexto, registrou, né, o Rabicho da Geralda, mas modificou, embelezou, aformosou que você não pode, porque o texto ele tem que conter aquilo que nos chega pela voz do povo. A gente tem que fugir dessa tentação. E eu, principalmente, por meio do cordel e por meio dos contos também narrados por minha avó na infância, que vem essas inquietações. Então, o meu ponto de partida é sempre aquela casa que fica entre os municípios de Riacho e de Igaporã, e tudo que vem depois é o que se soma na minha caminhada. As leituras de Castro Alves, minha mãe, a luz da candeia, né, na roça, ela gostava muito de ler A Órfã na Sepultura, do Castro Alves. Minha Mãe, A Noite é Fria, Dessa Neblina Sombria, Geme o Riacho no Val, e a bananeira farfalha como o som de uma mortalha que rasga o gênio do mal. Aquilo era significativo porque traz muito também dessa mística sertaneja, né, do medo, do sobrenatural, que é sobrenatural só para quem olha de fora, né? Quem está ali, aquilo faz parte, aquilo está arraigado. Você realmente acredita em alma do outro mundo, acredita no berrador debaixo do pé de imbu, você acredita que o canto da mãe da lua traz azar, que a rasga mortalha passando em cima da casa é notícia funesta. Então, isso é muito mais forte. E agora a gente vai falar disso aqui. Esse é o suporte no qual a gente pode colocar muitas dessas coisas, mas a gente está num país em que muito poucos leem, muito poucos têm acesso. E eu tenho quase 50 títulos publicados. Algumas das principais casas do país, Global, FTD, Paulos e outras mais. Mas uma reunião com professores de um curso e também com editores, e diante daquele entusiasmo todo, com o papel civilizador da escrita e tudo mais, eu joguei a seguinte inquietação. O livro é muito importante, só que o livro, na verdade, é uma reverberação daquilo que a gente fala, de nossas ações e nossas atitudes e de nossas vivências, né?
inicialmente na comunidade, como eu bem coloquei. Mas o livro, que é um fator de inclusão, é também um fator, acaba sendo, em outro sentido, um fator de exclusão, porque poucas pessoas têm acesso a ele. E num país em que a cultura é quase que criminalizada, a coisa fica muito mais complicada. E acho que essa reflexão que a gente tem de ter, a cultura tem que ser múltipla, tem que ser caleidoscópica mesmo. Ela não pode, de forma nenhuma, ser uma política de Estado imposta de cima para baixo, como quis propor não, como quis impor aquele doido, né, que emulava um discurso nazista do Goebbels e que voltou, felizmente, acabou voltando para as trevas de onde ele nunca devia ter saído. Mas é isso, a gente tem que se inquietar, mas entender que, acima de tudo, a diversidade é que tem que reverberar, porque somos muitos, né? Eu sou muitos, vocês certamente são muitos, e há muitas vozes que falam por nós e falam em nós. Maravilha, Marcos. Bom, muito bom. Valnei, eu concordo plenamente com os companheiros, né? Que são, claro, eruditos, né? Pelo que eu estou vendo. Mas, assim, aqui no Tocantins nós temos um problema, talvez vocês já superaram, que é justamente essa discussão que vocês estão fazendo, que é a busca de uma identidade cultural. A nossa identidade cultural ainda é muito rarefeita, porque o Estado é muito novo, o Estado de Tocantins separou de Goiás, e aí houve uma mistura muito forte de outras culturas vindo do Sul, e aí a gente perdeu um caminho de uma identidade cultural que está se revelando de alguma forma agora e ela é preciso ser entendida. A nossa academia também tem essa preocupação, está pensando que identidade cultural está se formando nesse novo estado do Tocantins. E aí a gente buscando como foi povoada a região. Primeiro, as grandes nações indígenas, que chegaram aqui e ocuparam o Cerrado há mais de 1000 anos. Então, ela tem o legado dela muito forte na cultura. Depois, a mineração. Com o projeto da mineração veio a escravidão. E os escravos trouxeram sua cultura muito forte, principalmente na percussão, na música, no batuque, né? Aqui a gente tem influência muito forte dos escravos da África. E, num período mais recente, corrente de migrações nordestinas, inclusive da Bahia. Dessa região de vocês, ela é muito importante para nós aqui no Tocantins. Estava conversando com o Valnei, que tem o que a gente chama de Caminho do Sal, que é umas estradas tropeiras que saíram daqui de Porto Nacional para ir buscar sal aí nessa região de Barreiras, do Rio Preto, por aí, por essas regiões aí. E tem uma ligação tão forte, porque Indianópolis, que é uma cidade aqui do sudeste tocantino, que teve conflitos com coronéis, e um dos coronéis daqui desse conflito foi prefeito de Barreiras. Depois do conflito aqui, ele mudou para Barreiras, e lá ele conseguiu ser prefeito aí. Eu não lembro o nome dele, mas é muito fácil. Posso procurar aí na literatura que encontra. Então, nós estamos aqui, né, nesse desafio de entender que nova cultura será construída nesse caldeirão que a gente tem aqui. E qual elemento nos dá sustentação para dar feição a essa nova cultura? E aí, como vocês falaram, a literatura é muito importante. Tanto a literatura que estava aí no antigo norte goiano, eu entendo que é a base, como essa nova literatura, né, por dentro da internet, e etc. Uma literatura que você não pega, não sente ela na mão, né? Não é mais um livro, mas em que ponto tem uma conexão entre as duas? Essa literatura invisível, entre aspas, né? E a literatura do livro, da poesia.
E assim aqui tem escritores famosos também, né? A gente lê muito o Grande Sertão Veredas, mas tem o literato daqui, porque aqui na minha cidade ela foi educada pelos americanos. E eles trouxeram uma literatura muito forte da França. E tem um autor que, Frei José Maria Aldran, escreveu uma série, mais ou menos, de 6 livros sobre a região. E a gente visita muito ele, lê muito ele. E eu tenho um contato direto com 2 poetas daqui da minha cidade, que um, acho que vocês conhecem, é o Pedro Tierra. Pedro Tierra nasceu aqui em Porto Nacional. E a gente hoje, depois de tempo, a gente tem contato com ele. E o outro é o Sérgio Pedreira, que é um poeta também da minha cidade, e também é professor da universidade, é médico, professor de medicina, e que a gente tem muito contato. Essa é do literatura. Mas, assim, tem vários escritores aqui na cidade, né? Edvaldo Rodrigues, e, é claro, a gente não tem essa erudição de vocês aqui, né? Eu vejo aí que vocês estão muito eruditos. Mas nós estamos tentando, porque, na verdade, o tocantins é muito novo. E aí tem algumas coisas que devem ser desconstruídas e outras que devem ser reconstruídas. Nós estamos nesse de tentar, mas eu entendo, como vocês falaram, que a literatura ela é um caminho de estar fazendo leitura e entendendo que nova cultura pode nascer do poderão cultural ele. E aí a gente não abre mão da literatura por toda essa importância que ela tem no ensino, né, na escola, na universidade, nas feiras livres. Né? O cordel entra muito aqui. Aqui tem muitos cordelistas. E eu entendo que realmente eu, na minha simples entendimento, eu entendo que a cultura popular é o link, né, que a gente deve fazer. Mesmo que ela esteja assim meio esquecida, né, de alguma forma, né? Mas eu acho que ela é um bastião forte que a gente tem que abraçar ainda, pelo menos aqui na nossa região, porque ela está muito carente de cultura popular aqui. É igual vocês estão falando, ela está muito nessa cultura da pós-modernidade que a gente não entende bem. Então, é necessário que a universidade, aqui a própria academia, ela tome umas posições frente a essa discussão e que devemos, né, entender da forma mais profunda a cultura popular que a gente produz nessa terra que a gente chama de Mesopotâmia, do Araguaia e Tocantins, e nas bordas do Jalapão, que já desce no Jalapão já está aí na Bahia. Mas era isso, e foi muito importante estar ouvindo vocês aqui nessa noite. Muito bom, colegas. E, Eliseu, eu sei que você está tomando uma água. Nós estamos explorando. Hoje é um processo de exploração dos colegas, né? Nós estamos fazendo essas lives. É doação. Né? A gente agradece muito Marcos, Ananda, Eliseu. E a ABL, a Academia Barreirense de Letras, agradece vocês. Não tem nem palavras, né? Não temos. Mas é uma ação, nós chamamos um projeto Academia em tempos de pandemia. Esse evento ele está substituindo que é a ABL na praça, que foi uma atitude tomada no período da gestão de Ananda, e nós, muito inquietos de perdermos aqui esse contato direto com o nosso público, e nós percebemos a potência e a possibilidade que de pensarmos tudo isso que vocês estão colocando no espaço virtual também. Como é importante os nossos professores, como vocês viram aqui, professores Elton de física, mais interessado pela literatura, colegas de diversas áreas, das ciências humanas, de outras áreas aqui presente, né? Estudantes das universidades, de diversos cursos, também presente, colegas, professoras, professores, alguns em plena atividade, gestores,
e os membros da nossa academia. Então, é uma noite muito rica, é uma noite literária, é uma noite, de fato, de transformação. Eu sei que tem várias perguntas, vocês pautaram várias delas, direta e indiretamente, mas, assim, como eu disse, acredito que nós estamos em um processo. Vocês, de fato, trouxeram algo muito interessante para todos nós, que é buscar o entendimento da literatura ou das literaturas, desses vários lugares de enunciação, inclusive os lugares virtuais, esses espaços virtuais, e como o Eliseu disse, nunca perder esse vínculo, né, com as literaturas populares, com a música, com a arte, e com tudo isso que é essa diversidade, né, Ananda, que você trouxe para nós, dentro de uma perspectiva de construir uma nova cultura, de construir uma cultura que não seja essa cultura subordinada aos construtos colonialistas como foram no passado. Eliseu, eu gostaria que você abrilhantasse com mais uma música para nós, e aí a gente só voltaria para os agradecimentos, porque senão nós tomamos muito tempo no domingo também, e o interessante é sempre nós termos alegria, estarmos com a espiritualidade aberta para novos aprendizados. Pode ser, Eliseu? Pode ser, já estou aqui já no... Muito bem. Bom, essa música eu vou tocar, e, inclusive, ela chama Germinação, que é sobre as sementes que vão germinando no tempo, e é dedicada aos movimentos sociais da luta pela terra. Assim não fosse essa terra de palma no chão, eu não chorava carência por um pedaço de pão que o mundo rodeia, buscando nas feiras. Assim não fosse essa falta de chuva no chão, eu não chorava carência por um pedaço de pão que o mundo rodeia, buscando nas feiras. Assim não fosse essa falta de tudo que há, de cultivar o chão para poder germinar a semente. Parece que Eliseu caiu a ligação. Eliseu? Muito bom. Eliseu é um grande parceiro, assim como vocês dois. E Eliseu tem um material que chama Cantigas da Claridade, com várias músicas que vale a pena nós conhecer. Foi um livro que já me inspirou muito trabalhar com literatura e cerrado, ou depois que eu passo a pensar cerrados na literatura junto com o ensino de geografia. E gostaria, como eu já disse, que vocês pudessem falar alguma coisa já despedindo aí com os colegas e que pudesse também apresentar o contato de vocês, aonde que encontra as obras de vocês, porque nós temos também essa possibilidade nessas lives, que é aumentar o número de leitores, aumentar a qualidade da nossa leitura, e para isso é preciso do contato e da parceria de escritores como vocês dois. Muito agradecido. Gente, eu vou pincelar aqui ainda, antes de despedir, uma coisa importante que eu acho que a gente não pode sair daqui sem falar, sobre as crianças,
dentro desse processo. E eu vi que alguns professores fez algumas perguntas, mas eu não dei conta de ler, alguns educadores. As crianças, elas são um caminho para essa construção de uma identidade de nação independente, engajada, né, e plural, porque a gente não pode pensar uma identidade de nação homogênea, que não vai existir, né? Como o Marcos colocou. E a infância precisa de toda a nossa energia, né? O Marcos escreve também para crianças, para adolescentes, e é importante que a gente crie também espaços de diálogos para a gente refletir sobre isso. Eu recentemente ativei um canal que eu tenho no YouTube já desde 2017, mas pouco fazia alguma coisa lá, e aproveitei esse momento justamente para dialogar, porque às vezes os pais não sabem que caminho seguir, as escolas, os professores estão nesse momento de tantas incertezas, né? Sem uma liderança, uma sobriedade. Nos falta sobriedade no que tange demandas, deliberações educacionais. Então, a gente precisa cuidar. E esse cuidar é instrumentalizar, apresentar essas crianças, essa infância, livros, a leitura por prazer, não só a leitura pedagógica, quem é o autor, quem são os personagens, isso como professores, e eu faço isso, né? Claro que a gente faz, mas a gente também precisa apresentar a leitura prazerosa, não como um castigo. O menino está tentando, a gente bota para ler um livro como se aquilo fosse um castigo, né? Então, óbvio que ele não vai querer ler, porque ele vai remeter que ler é a hora que a mãe põe ele de castigo. Então, assim, é nessa perspectiva, né? De contar as histórias. Eu falei muito semana passada, essa semana no meu canal sobre isso. Contar história, e contar história a gente se faz, né? O Valnei falou aí que eu sou uma excelente contadora de história. Não sou, não me reconheço contadora de história, né? Marcos eu não sou, não. Eu improviso, porque eu comecei a escrever para crianças, e aí as escolas me chamavam, e eu ia chamar quem para contar as minhas histórias? Então eu tinha que contar minhas histórias, então eu fui improvisando, fui melhorando um pouquinho, mas não sou uma boa contadora. Mas a gente vai tentando, né? Então, assim, se permita ler, leia, né? Mas a gente precisa apresentar e instrumentalizar essas crianças para uma formação cidadã, né? Eu acho que a gente precisa, isso é responsabilidade nossa, de adultos, de sujeitos que temos capacidade de decisões. Então, a gente precisa cuidar. Então, eu acho que apresentar, eu vi aí algumas questões sobre como, né, apresentar, como trabalhar a literatura. Eu acho que a gente precisa, sim, quando a gente trabalha a literatura, trazer alguns aprofundamentos dentro do processo, dentro da escola, né? Porque a escola trabalha com essa premissa, é uma característica da escola, né? O conhecimento científico, a formalização, esse aprofundamento, mas que também a gente crie estratégias de leitura e leitura apenas, para que aquele jovem, aquela criança degustar, né? Se deleite com esse material. Agora chegou o meu momento de tietagem, rapidinho, né? Esses aqui são todos os livros do Marco Aurélio. Eu estou muito feliz de participar nesse momento com ele, né? Inclusive, os livros dele que eu tenho ficam num local à parte da estante, porque realmente são livros fantásticos. Quero dizer a vocês, professoras que estão aí, esse livro aqui dá, aí pedagogicamente falando, a contradição, dá um trabalho fantástico com as crianças, né? O Príncipe que via defeito em tudo. E o Marcos... Tá fora do catálogo, Ananda, isso. Esse foi o primeiro infantil que eu... Infelizmente, foi o primeiro infantil que pena.
Então, assim, o Marcos, ele tem um trabalho fantástico e eu já disse para ele, vou falar aqui na live para que todos escutem. Eu não me conformo que o estado da Bahia e todos os municípios baianos ainda não reconheça e não dê os espaços que o Marcos merece. Isso eu fico, assim, incomodada profundamente, porque é um grande estudioso, é um grande escritor, um grande contador de história, e a gente precisa valorizar. E a gente precisa escutá-lo, a gente precisa ouvi-lo, porque ele tem muito a nos dizer. Ó, ainda não acabou meus livros do Marcos, não. Ele vai apresentar os livros dele com calma, mas ele disse que eu viria para tietá-lo. Então é isso, é um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer a Valnei, o espaço. Eu acho que pelas perguntas que não foram respondidas, eu acho que dava outra live, porque me parece que teve muita coisa que não foi respondida por conta do tempo, né? E a discussão foi extremamente rica, mas eu estou muito feliz porque a gente pode criar outros momentos e a academia está sempre fazendo aos domingos, às 20 horas, outros escritores irão participar, então teremos outros espaços, e é importante a gente ter esse espaço de diálogo, de reflexão, porque nos fortalece. E eu acho que, se não me engano, Feminise colocou Marcos, a literatura ele tem um papel importante. E a gente precisa, a arte, ela pode dar vozes, né? Às inquietações, os seus posicionamentos, né? Então a gente precisa sim se posicionar e falar com firmeza de certas coisas que não está certo. Isso é um papel nosso. Só para fechar, para Valnei não me expulsar. Como a gente falou de lugar de fala, mulher, eu não posso sair daqui sem falar sobre isso, pincelar rapidamente. Existe hoje no Brasil um coletivo feminino chamado Mulherio das Letras. Eu tenho 4 livros, né? O Livro das Marias, que partiu desse coletivo, que eu tenho participação. Sou Mulher, Logo Existo, Amor, Liberdade, Luta e Resistência. Lindo esse livro, gente. Conexões Atlânticas, eu tive acesso, né, a essa produção através do Mulherio das Letras. E esse realmente é uma produção do Mulherio das Letras. Vocês conseguem encontrar esse coletivo nas redes sociais, Instagram, Facebook. É interessante, quem gosta, né, da literatura, as meninas, é importante porque é um coletivo que tem que ser organizado, se engajado para fortalecer o papel da mulher na literatura, né? Então, é um trabalho de formiguinha e que está surtindo bons resultados. E a maioria de todos que estão aqui já conhece meus livros, né? Júlia e Letícia, Vivendo com as Diferenças, Fred, Uma Aventura na Floresta, e tem esse aqui que foi um dos primeiros, esse aqui eu quero reorganizá-lo, uma professora diferente que trabalha com a questão da deficiência. É isso. Espero que a gente possa ter outros momentos e agradecer novamente a todos que vieram nos prestigiar. Foi uma honra participar deste momento. Muito obrigado, Nanda. Nós que agradecemos. Marcos, Eliseu. Acho que o Eliseu, né, que ele... por favor. Eu quero agradecer e pedir desculpa a vocês e a todas as pessoas que participaram por causa das falhas aí da tecnologia, mas eu prometo, Ivalnei, que na próxima a universidade já deve estar aberta, lá a gente tem uma estrutura melhor para fazer de lá, né? Mas foi muito um prazer ouvir os escritores baianos. Eu acho que o Marcos é que vem a Porto Nacional participar da Semana da Cultura. É ele, Valnei? De repente nós nos encontramos por aqui, viu, Marcos? Conversamos mais sobre literatura, pela internet, sobre geografia,
essas questões que nos afligem aí como escritores, né? E aí, como a professora falou, o livro o último livro que eu produzi foi esse, né? Geografia Agrária do Tocantins, e na discussão a gente traz o padre Josinho para discussão, o papel dele na luta, e ela falou da mulher. O padre Josinho, ele entendeu mais cedo de que outros sujeitos da luta, que a mulher era muito importante na luta pela terra. A mulher, especificamente a mulher do Bico Papagaio, as quebradeiras de coco, as ribeirinhas, as camponesas. Então ele entendeu o papel da mulher na luta pela terra, e nesse livro a gente traz um texto falando sobre isso, né? Tentando fazer uma leitura da luta de Josimo nos movimentos sociais. Mas foi muito importante, viu? Eu agradecer você pelo convite, os companheiros de live aí, estou muito contente. Depois a gente troca literatura, né? Trocamos livros. Assim que acabar a pandemia, pretendo visitá-los aí em Barreira e fazer uma conversa mais ao vivo, para a gente se conhecer melhor. Boa noite a todos e muito obrigado. Eliseu, fica aí, que vamos tentar terminar com a música sua ainda, viu? Vamos explorar você mais um pouquinho, calma aí. Com você, se não cair de novo, se não cair de novo, eu termino aquela música que estava pelo meio. Isso. Bacana, Eliseu. Muito, muito bom te conhecer. A Nanda já é amiga velha. No Nordeste tem isso, né? Você não fala, casei recentemente, casei de pouco, amigo de pouco. Eu fico muito feliz de encontrar vocês aqui. Muita gente, né? A Maílde estava aqui, eu vi a Solange, a Isa, coisa boa. A BL, eu acho que o Zeca também passou por aqui. E muita gente do nosso universo, né? Da narração, dos contos tradicionais, dos contos que fazem parte da nossa caminhada. E a gente falando aqui da terra, né, como um fator que agrega, e ele citou o padre Josimo, na nossa região vocês devem ter ouvido falar o Eugênio Lira, né, que foi também um mártir dessa caminhada. Então, a posse pela terra, de alguma forma, também reflete essa busca pelo estabelecimento de sua raiz e de sua identidade. Que a forma que se usa de destruir a identidade é você acabando com o modo de vida de um povo. A gente se recorda, né, da matança promovida pelo governo dos Estados Unidos no século XIX, a matança dos búfalos, porque a maior parte dos indígenas formado de caçadores, praticavam agricultura também, mas caçadores. Então, você matando os búfalos, você praticamente matava o povo de fome e o obrigava à rendição. Na época do Crazy Horse, né? Cavalo louco, e Sitting Bull, todo sentado. E aqui a mesma coisa acontece. Você ocupa as terras, invade as terras. Os gerais, a gente está vendo a luta dos povos tradicionais também de muito tempo, e essa desagregação leva à dissolução de um modo de vida e, de alguma forma, acaba desmanchando, né? Puxando todos os fios, que era um tecido muito compacto, se torna fios soltos, e, lamentavelmente, o efeito disso é nefasto. Eu tenho um dos muitos livros que eu publiquei sobre contos, tem esse aqui. São narrativas a partir de muitas vozes, homens, mulheres, né, a maior parte da Bahia, mas também de Minas. Eu estava em Araxá, na feira do livro de Araxá, e vi um senhor catando um papel, me aproximei dele, um senhor negro de cerca de 80 anos, e um mestre, né, que ninguém conseguia ver o seu Tião Carreira. E essas histórias, muitas vezes, aqui é um cordel, aqui, apesar do formato, esse aqui é um folheto, eu publiquei muitos, até hoje eu estou com uma fornada de 4 títulos novos, que eu vou lançar recentemente, mas a gente também conseguiu fazer o cordel
nesse formato aqui, esse aqui, inclusive, é todo feito em casa, né? Já que as ilustrações são aqui em estilogravura, são da Lucélia, minha esposa, que de vez em quando está dando uns pitacos aqui, contribuindo, né, com a gente. E é isso, assim, eu lamento a gente não poder responder a todas as perguntas, eu nem consegui ler todas, mas esses comentários vão estar aí, eu vou retornar e aí a gente continua, porque é construção, né? Tudo aquilo que a gente faz é construção. E a gente tem que levar isso em conta também, que a voz precede a letra. Então, a gente não pode achar que qualquer manifestação artística, qualquer manifestação cultural é um fim em si mesma, que não é. E é esse olhar mais humano que talvez possa contribuir para aumentar o número de pessoas que têm acesso, né? Num país tão depauperado e que se encontra numa situação tão difícil e num momento tão conturbado. Mas é isso, acho que nossa caminhada, como dizia o Ednardo, né, é tentar desmanchar isso tudo, que não é certo, não. Obrigado, gente. Abraço e boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, vocês. E como os colegas, e lembrando da minha tradição goiana, né, também, os colegas citaram Cora Coralina, e eu gostaria de ler um poema dela aqui. E Eliseu, aí você fecha com a música. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Ananda. Muito obrigado, Eliseu. Mesmo virtualmente, acredito que nós fortalecemos nossos laços. Tem muitos colegas. Gostaria de mandar um abraço para a professora Sidney, que já na live passada já me mandou no outro dia uma proposta de literatura que está sendo ensinada via os celulares, né, no sertão baiano. Então, nós temos aí, percebe a importância pedagógica dessas conversas, desse bate-papo nosso, dessa fala, né, dessa prosa, uma boa prosa. E aí, Cora Coralina fala, nesses momentos difíceis, ela diz assim, ó, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Então, nós estamos decidindo, e nós decidimos, enquanto ABL, que nós não poderíamos ficar parados. Um abraço fraterno. Eliseu, com você. Gostaríamos de ouvir mais você, e o público cobrou mais músicas. Um abraço fraterno para você. Se não fosse essa falta e chuva no chão, eu não chorava a carência de um pedaço de pão que o mundo rodeia, buscando nas feiras. Se não fosse essa falta de tudo que há, de cultivar o chão para poder germinar a semente primeira do amor verdadeiro. Vamos lutar para conquistar a terra. Vamos à luta antes que a vida se encerre. Vamos lutar para conquistar a terra. Vamos à luta antes que a vida se encerre. Eu quero ver Maria de balaio na mão, colhendo arroz, o milho e o algodão. De manhã cedo eu vou pegar a enxada, a foice e o facão pra cuidar do chão.
De manhã cedo eu vou pegar a enxada, a foice e o facão para o chão. Vamos lutar para conquistar a terra. Vamos à luta antes que a vida se encerra. Vamos lutar para conquistar a terra. Vamos à luta antes que a vida se encerra. Eu quero ver Maria de balaio na mão, colhendo arroz, o milho e o algodão. De manhã cedo eu vou pegar a enxada, a foice e o facão para o chão. Vamos lutar para conquistar a terra. Vamos à luta antes que a vida se encerra. Ok, obrigado, Alnei. Muito bem, gente. Nós que agradecemos, José. Um abração para todos vocês e até a próxima. No próximo domingo, nós teremos mais uma live e iremos discutir os desafios de ensinar literatura aqui em Barreiras. E todos vocês estão convidados e nós seguiremos com o projeto ABL em tempos de pandemia e sempre aos domingos, às 20 horas. Um abraço fraterno a todos e um bom final de domingo. Obrigado. Obrigado. Obrigada, boa noite. Marcos, um abraço. Eliseu, outro abraço. Obrigada a todos que estavam aí nos prestigiando. Valnei, querido, gratidão.